Pessoal, essa lista aqui, então, ela é bem baseada em descrever a representação algébrica e descrever a representação numérica das coisas, né? Esse primeiro exercício, ele pede para a gente escrever em linguagem matemática essas frases. Então, a primeira aqui, ela fala o triplo de um número desconhecido que a gente vai chamar de n, quando somado a mais 2, ele é igual a 40. Então, a gente vai escrever 3n mais 2 igual a 40. B, a metade de um número desconhecido, então, n dividido por 2, que é a metade, é igual, então já falou para a gente pôr o sinal de igual, a 4 vezes esse número, então 4 vezes esse número desconhecido, menos 20. Nesse caso aqui, gente, conforme a gente conversou na sala, vocês podem escrever também com os dois pontinhos da divisão, que nem eu estou escrevendo agora. Mas não é errado, também é certo, só que escrevendo desse jeito em fração é o que a gente vai usar mais para o fim do ano, então já se adaptem, tá? A quarta parte de um número é igual a 30. Então, n dividido por 4, porque é 1/4, é igual a 30. E não precisa resolver, aqui a gente quer só saber o jeito de escrever essa equação mesmo. E da mesma forma, assim como a letra B, a gente pode escrever n, 2 pontinhos, 4 para falar a divisão. D, o dobro de um número mais 8. Então, esse número n, o dobro dele, 2 vezes o n. O dobro de n, 2n, mais 8. E pronto, e aqui a gente não tem que colocar igual a nada porque não falou. A diferença entre o triplo de um número e 2. Então, vai ser 3 vezes um número, o triplo de um número, menos 2. Por que é menos? Porque falou a diferença, né, gente? Falou diferença é menos. E F, um número somado ao seu triplo resulta no dobro de 50. Então, um número n qualquer, somado ao seu triplo, então somado a 3 vezes esse número, é igual ao dobro de 50, que é 2 vezes 50. Nesse caso aqui, quer colocar 100 igual a 100 no lugar de 2 vezes 50? Pode colocar. Mas eu prefiro que deixe 2 vezes 50 para a gente entender a representação algébrica do que está pedindo no exercício. Aqui na 2, vocês vão perceber que eu coloquei a F. Aconteceu um erro de digitação, tá, gente? Então ignora a F, vamos cortar ela. Agora ele pede assim: escreva em linguagem comum. Então, vocês podem escrever de diversas formas. Eu vou falar para vocês algumas formas que vocês podem escrever. Por exemplo, a letra A, 3m mais 4. Se não tem nada separando o 3 o seu número da sua letra, é uma multiplicação, né, gente? Então, você pode escrever o triplo de um número mais 4. 3 vezes um número mais 4. 3 vezes de um número somado a 4, tá bom? Essas opções todas são corretas. Na B, 5m menos 1, menos 10. 5 vezes um número menos 10. A diferença de 5 vezes um número e 10, por exemplo, também pode ser. Da mesma forma, na C, 10 menos 5m. Vocês podem colocar a diferença de 10 e 5 vezes um número. 10 menos 5 vezes um número. 10 menos o quíntuplo de um número. Todas essas formas também são corretas para vocês escreverem aí. Na D, 2m igual a 24. 2 vezes um número é igual a 24. O dobro de um número é igual a 24. Ok? Pode escrever. Se você tiver escrito de qualquer uma dessas formas, tá correto e podem ter mais algumas variações ainda. 4m menos 28 é igual a 92, na letra E. Pode ser o quádruplo de um número menos 28 é igual a 92. Ou pode ser a diferença de 4 vezes um número e 28 é igual a 92. Ou 4 vezes um número menos 28 resulta em 92. Todas essas opções são corretas, tá, gente? Então, essa questão 2, ela é realmente você tentar escrever como se você fosse explicar para mim, tá? Como que a gente poderia estar escrevendo essas
essas representações algébricas aí, tá bom? Agora, partindo para número 3, já entra nos probleminhas, né, gente? A câmera tá meio desfocada, mas ela vai focar. O nosso enunciado é: Ricardo foi colocar gasolina no carro, mas não conseguiu enxergar o valor do preço por litro. Entretanto, o visor informou que ele colocou 12 litros de gasolina. Anota essa informação aí. E ele pagou um valor de R$ 60 por esses 12 litros de gasolina. Então, anota todas as informações, organiza as informações direitinho para a gente conseguir pensar esse probleminha. Tendo esses dados, quanto que o Ricardo pagou por litro de gasolina? Então, vamos analisar o que ele está pedindo. Ele quer saber quanto que pagou por litro. Então, vocês concordam que é o valor por litro? Esse por litro, ele sempre vai estar falando para a gente de uma divisão. Então, ele pagou R$ 60 dividido por quantos litros? Por 12 litros. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai ter a resposta em reais por litro. Aqui, 60 dividido por 12 resulta em R$ 5 por litro. Então, sempre que falar essa questão de por litro, reais por litro, a gente faz uma divisão dos valores que a gente tem. 4. Fernanda pensou em um número, dividiu por 5, subtraiu 20, chegando em 12. Então, vamos organizar isso aqui numa forma de expressão numérica. Então, a Fernanda pensou num número, vamos chamar esse número de n. Aí, ela dividiu esse número por 5. Eu vou até escrever em 2 pontinhos para vocês não acharem confuso. Depois de fazer essa divisão, ela subtraiu 20. E, no final, ela chegou em 12. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para manipular essa expressão algébrica aqui, esse menos 20, a gente vai passar para o outro lado, para o segundo termo, e ele passa com o sinal contrário. O contrário da subtração é a soma. Então, a gente vai ficar com n, o número dividido por 5, é igual a 12 mais 20. N dividido por 5 é igual a 32. Aí, agora, a gente tem esse dividido por 5. O oposto do sinal da divisão é o sinal da multiplicação. Então, a gente vai ficar com n igual a 32 vezes 5. Quando a gente faz essa conta do 32 vezes 5, ele vai resultar em 160. O número que a Fernanda pensou foi 160, né? Aí a gente escreve a resposta completa. Na provinha, vocês vão escrever a resposta completa para mim. A gente aqui pode escrever simplesmente: ela tinha pensado no número 160. Agora, essas 5 e as 6, gente, muitos de vocês já tinham me mostrado algumas resoluções, papai e mamãe ajudou, usando sisteminha. Gente, não precisa usar sisteminha, eu queria que vocês tentassem pensar mesmo, tá? Tentassem fazer pela lógica algébrica mesmo. Então, olha só. Aqui, vamos chamar galinhas de X e vamos chamar galos de Y. O enunciado fala que a gente tem que em uma fazenda há 96 galinhas e galos. Então, se a gente somar galinhas e galos, tem que dar 96 animais, né? E aí ele fala, se o número de galinhas é 5 vezes o número de machos, quantas galinhas e galos tem na fazenda? Então, olha só, gente. Se a gente tem 5 vezes o número de galinhas e 1 vez o número de machos, a gente não tem 6 partes? A gente não tem 6 partes iguais? Vocês concordam comigo que isso é uma relação? Então, é só a gente fazer 96 dividido por 6, que a gente encontra 16. Nesse momento, a gente interpreta que 16 é uma parte desse total. Porque existe uma relação. Y é 16, então, porque Y é uma parte, A, tá vendo? Uma parte. Então, se uma parte é 16, então há 16 galos na fazenda e galinhas 80, porque se a gente faz 16 vezes 5 partes, a gente vai obter 80. Então, 80 galinhas. Então, tá vendo que, claro que resolvendo por sistemas, esse exercício é resolvido mais rápido, mas vocês ainda não têm
esse conhecimento algébrico, vocês podem acabar se confundindo. Se você conseguiu resolver, se você conseguiu resolver pelo sisteminha e fez sentido, vou aceitar na prova? Claro que eu vou aceitar na prova, mas eu prefiro que vocês, nesse momento, forcem um pouquinho mais da lógica e não da resolução algébrica para essas duas questões, tá bom? Aqui na questão 6, ela é muito similar à 5, né, gente? Então, em uma fazenda agora a gente tem 126 animais no geral. Aí ele fala, se o número de machos é exatamente metade do número de fêmeas, então vamos chamar machos de M e fêmeas de F. Mas se você chamou de X e Y, também tá correto, tá? Não tem problema não, é só pra ficar diferente mesmo. Então, a gente vai usar a mesma lógica lá de cima. Se a gente tem machos e fêmeas, e a gente tem machos é exatamente metade do número de fêmeas, a gente tem uma relação, né, gente? E aqui tem até um erro de digitação, desculpa, corrijam aí na lista de vocês. Então, a gente tem que machos é exatamente metade do número de fêmeas. Então, a gente tem que metade dos machos é igual ao número de fêmeas. Então, vocês concordam que a gente vai ter fêmea, fêmea e macho? É isso a relação que a gente tem? A gente tem 2 grupinhos de fêmea e 1 grupinho de machos, então a gente tem 3 partes de animais, a gente consegue agrupar eles em 3 grupinhos iguais, e desses grupinhos iguais, um grupinho só tem macho e 2 grupinhos só tem fêmea. Quando a gente divide 126 animais por 3 grupinhos, a gente acha 42 animais por grupo, né? 42 animais para uma parte, 42 animais para um grupinho de animais. Então, quando a gente pensa aqui, a gente vai ter o número de fêmeas são 2 grupinhos, então são 2 partes desse total. E isso aí já dá uma introdução para a gente da fração que a gente vai ver já já esse ano. Então, a gente faz 2 vezes 2 partes, uma parte vale 42, 2 vezes 42, que é igual a 84 fêmeas. 84 fêmeas nessa fazenda, e a outra parte que é 42 machos, né, gente? Então, aí fecha a questão 6.